Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Jefferson, uma alegria ter a presença do Senhor aqui hoje, celebrando esta Eucaristia, um amigo muito querido. Tenho aqui a alegria de ter a sua presença aqui no dia de hoje. Caros irmãos e irmãs, hoje celebrando a festa desses protomártires brasileiros, né? Santo André de Suveral, Ambrósio, seus companheiros leigos que aqui, em terras brasileiras, derramaram seu sangue, em nome do anúncio da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, figuram hoje para nós como luzeiros, clareando para nós o caminho da fé, o caminho que nós devemos seguir, tornando para nós claro aquilo que para nós, enquanto seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, é essencial para nós ter foco, mirar na direção de nosso Senhor e para essa direção caminhar em detrimento de o que quer que seja, em detrimento de cargos, em detrimento de título, em detrimento de bem-estar, em detrimento, inclusive, da sua própria vida. Esses nossos irmãos que foram vítimas dos protestantes incomodavam, sobretudo pelo jeito deles de serem, né? Pela coerência que eles tinham com a verdade, pela coerência que eles tinham com a doutrina, com a fidelidade que esses homens tinham. E hoje a Igreja clama, né, celebrando esses santos mártires, clama para que a gente tenha até um vigor missionário. A Igreja Católica no Brasil tem um vigor missionário. Lembrando aqui que todos nós, né, enquanto batizados, precisamos sim, de algum modo, exercer uma certa missionariedade na nossa vida, que consiste em quê? Em transbordar o Cristo que está presente dentro de nós para os outros, e transbordando o Cristo, convertê-los. Um objetivo da missão é esse, é converter. A gente tem que converter sim. Existem pessoas que estão erradas, caminham no erro, e a gente tem que trazê-las à luz, trazê-las para o Cristo. Missão, ela não é um puro diálogo, como troca de ideias, troca de favores, etc. Não. Cristão, católico, a gente carrega uma verdade que é o próprio Cristo, que não é nossa, não é fruto da nossa cabeça, não é fruto da nossa inteligência, muito menos do nosso raciocínio pueril e passageiro,
mas é fruto da benevolência e da caridade de Deus. O Cristo que nós recebemos, tanto por meio do sacramento do batismo, quanto pela pregação da igreja, é esse Cristo que nós testemunhamos, que nós pregamos através das nossas palavras e através das nossas ações, com o intuito de que isso, ao afetar o outro, que anda nas trevas, o outro que anda em caminhos tortuosos, se converta, mude de vida, mude de direção e volte, vá seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Se a missão assim não for, se nós não tivermos o ardor missionário com a intenção de mudar, sim, a concepção dos nossos irmãos, os mártires morreram à toa, derramaram seu sangue em vão. Nós escarnecemos assim do sangue precioso deles que foi derramado no chão. Escarnecemos até de Cristo, que deu a sua própria vida para que nós obtivéssemos a vida. Deu a sua própria vida para que a verdade, Ele, enquanto único caminho, resplandecesse de fato na nossa vida. E assim esse testemunho desses mártires nos auxilia, inclusive, a obedecer o que nós ouvimos aqui do Evangelho. Nosso Senhor, Ele enviando aqui os seus discípulos, 2 a 2, etc., devido ao trabalho da messe, Ele manda que eles vão ao povo pregar, contanto com o necessário, mas o que é mais interessante, Jesus diz, não leveis bolsa nem sacola, etc., não precisam de nada. A gente tem que ter isso na nossa cabeça. A missão, a evangelização não depende de nós, não depende da nossa capacidade de persuasão. Se assim fosse, a igreja teria morrido já desde o início, porque a maioria dos apóstolos eram ignorantes. Não é porque eram bons retóricos que eles converteram o povo, é porque eles contavam com o auxílio do Espírito Santo, o auxílio sobrenatural. A missão da igreja, quem faz é a igreja. O autor desta missão é a sua cabeça, o Cristo. Nós somos coadjuvantes, somos instrumentos. Então, não precisamos levar a bolsa, a gente tem que levar provisão, preocupar com isso. Não preocupeis com o que vocês têm de dizer. Eu colocarei palavras em vossas bocas. Não precisamos preocupar com isso. E logo em seguida, isso no versículo 4, nosso Senhor disse, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Ou seja, foco. Vocês têm um objetivo. Sigam esse objetivo sem se distraírem. A exemplo de Nossa Senhora, que quando recebe a notícia do anjo, ela vai apressadamente. São Lucas faz questão de dizer que ela foi com pressa até a casa de Isabel. Ou seja, não teve tempo de ficar parando no meio do caminho, ficar retardando o exercício daquilo que ela tinha que fazer, a consumação da obra que ela foi fazer. O que Nossa Senhora foi fazer? Ela foi anunciar a paz. Veja, pede que os discípulos, quando cheguem, a paz esteja nessa casa. Nossa Senhora, quando chega, saúda Isabel. Como que Nossa Senhora saúda Isabel? Com a saudação judaica, que é uma comunicação da paz que vem de Deus. E Isabel ali sabia, claro, que ela portava a verdadeira paz, ela portava o príncipe da paz, ela portava o Cristo no seu ventre. Esse ímpeto missionário, a gente vê primeiro em Nossa Senhora, que correndo, com pressa, sem se distrair, vai consumar aquilo que ela deveria consumar, que é ir até sua prima e ali santificar, fazer com que o Espírito descesse sobre ela e santificasse João Batista, para tornar a sua prima também santa, Santa Isabel, torná-la bem-aventurada, torná-la santa. Precisamos, nesse ímpeto missionário, que é, claro, dado a nós pelo Espírito Santo, a anunciar a todas as pessoas esta paz, a anunciá-la o Cristo, que é também o reino de Deus que se faz próximo de nós, que é a capacidade de cumprir com a vontade de Deus de modo perfeito. Cristo quer ter acesso ao reino dos céus, quer ter acesso ao reino de Deus, quer desfrutar das maravilhas que ali tem, é muito simples, muito simples. Torne-se um cordeiro de fato, ou seja, totalmente dependente de um pastor, e reconheça que o seu pastor é Cristo. Ele, o reino de Deus, vindo para junto de nós, estando junto conosco, nos introduz nessa realidade, essa realidade que se consuma no eschaton, não é essa realidade que se consuma no fim dos tempos, essa realidade plena
que se chama Reino dos Céus, no qual, quando estivermos de fato nisso, Cristo será tudo em todos. A única lei que regerá o nosso coração será a vontade de Deus, e nós viveremos por meio da sua vida eterna. Tendo nós esse conteúdo no nosso coração, não precisamos nem preocupar com a retórica para dizer isso. A gente só precisa viver tal como isso. Isso já vai nos causar problemas o suficiente, podendo chegar até o ponto de alguém nos ameaçar em retirar a nossa própria vida, como fez com Santo André e seus companheiros. A gente precisa, para suportar aquilo que vem junto com o seguimento de Nosso Senhor, perseguições, sofrimentos, isso vem mesmo. A gente tem que estar unido com aquele que é a fortaleza. Temos que estar unidos com Cristo, para que Ele, junto de nós, nos torne fortes. A virtude da fortaleza, né, é justamente com um corpo que rende muito pouco, angariar muito. Apesar da nossa fraqueza, fazer grandes coisas. Apesar das nossas pernas curtas, dar passos largos. Apesar de nascermos sem asas, alçar altos voos. Tudo isso exercido por meio de Cristo, por meio do seu auxílio, por meio do Espírito que Ele colocou, que Ele dispõe, não é? A todos nós. Que estes santos mártires gloriosos que nós celebramos hoje, interceda a Deus por nós e nos inspire o amor a Deus, nos inspire a boa vontade de vivermos conforme o coração de nosso Senhor Jesus Cristo e sermos fortes o suficiente para mantermos a nossa fidelidade e o nosso amor a Ele em toda e qualquer situação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.